Olá, queridos alunos do Instituto Teológico Quadrangular. Vamos dar continuidade às nossas disciplinas. Desta vez vamos estudar juntos a disciplina Metodologia do Trabalho Acadêmico. Eu peço a vocês que dispensem um pouco mais de atenção e tempo nessa disciplina. Quero adiantar para vocês que é uma disciplina extremamente teórica, contudo, se você se dedicar, ler o seu material, é uma apostila com 5 capítulos, com autoatividades, tem alguns exemplos, mas, dada essa nesse novo modelo de aulas à distância, eu creio que vocês vão ter que se esforçar um pouco melhor, porque em tempos de aulas presenciais nós tínhamos o tempo a nosso favor, ficávamos ali discutindo, falando sobre exemplos, e agora isso não é possível. Então, embora eu sempre me coloque à disposição para dirimir todas as dúvidas, mas eu creio que ainda pode ser que fique ainda alguma dúvida, até porque para muitos de vocês essa matéria ela vamos dizer assim, nova. Essa disciplina, irmãos, ela existe em todos os cursos de nível superior, inclusive de nível técnico. Quem está fazendo faculdade, quem está fazendo curso técnico, ele não sai sem apresentar um trabalho de pesquisa. É assim que é chamado. E essa disciplina, Metodologia do Trabalho Acadêmico, ela existe em todos esses cursos. Ensina o aluno a pesquisar, ensina o aluno a como colocar no seu trabalho de pesquisa, que não é aquela pesquisa que a gente fazia antigamente, que era só fazer pegar alguns livros lá, pegar um pedaço de um, de outro, colocar no papel e entregar. Não. Esse trabalho de pesquisa que vocês vão ouvir falar durante essas nossas aulas é uma coisa mais séria, mais elaborada, contendo regras, tá? Então, só para exemplificar, o aluno que está fazendo uma faculdade ou um curso de nível técnico, aquela instituição de ensino ensina esse aluno não somente o conhecimento teórico, mas durante o curso, hoje a educação na atualidade, ela exige que o aluno interaja com o objeto de estudo, ou seja, que ele coloque isso em prática, que ele entre em contato com aquilo que ele vai trabalhar depois de concluído o curso. E para isso, para concluir esse curso, ele tem que apresentar um trabalho de pesquisa. E depois que ele termina o curso, esse projeto, esse trabalho de pesquisa pode vir a ser um trabalho que pode ser apresentado numa pós-graduação, depois elaborado com mais conhecimento, com mais detalhes. Ele pode ser apresentado aí para um projeto aí para pretender um mestrado, doutorado e por aí vai. Então, essa pesquisa que nós vamos tratar agora não é uma pesquisa feita de qualquer maneira. Então, essa disciplina, ela é exatamente para ensinar cada um de nós a ter uma visão mais apurada enquanto leitores, observar quem são os leitores, aliás, quem são os escritores, como eles aparecem, como que deve ser feita essa pesquisa e por aí vai. Então, é extremamente teórica, mas eu creio que com esse tempo que a gente tem, com o material que a gente tem, você vai ter uma noção do que é essa disciplina. E quem já
teve a oportunidade de fazer um curso técnico ou uma graduação de nível superior, vai ser um pouco mais fácil, porque com certeza já vai estar familiarizado com alguns assuntos que nós vamos estar tratando. Então, nós vamos para o capítulo 1, e o título é A Metodologia da Pesquisa. Então, queridos, como nós estávamos falando agora há pouquinho, tá? Nós vamos ver e falar, né, sobre pesquisa o tempo inteiro. Só que a pesquisa que nós falamos aqui é o produto, mas até chegar nesse produto, essa disciplina ensina como fazer. Tem são regras, são modelos. Então, o aluno vai, ao longo do seu estudo lá, do seu curso, ele aprende, ele vai se apoderando daquela disciplina, daqueles assuntos inerentes àquela profissão que ele está ali buscando. E quando ele for fazer esse trabalho de pesquisa, que é tipo o exame final dos cursos, apresentar esse trabalho de pesquisa, o que é que vai acontecer? Ele vai ter que colocar todo esse conhecimento, tudo isso, mas de uma maneira ordenada. E é isto que essa disciplina ensina, certo? Então, olha só. E aqui nós vamos ver, ó, a metodologia da pesquisa. Quer dizer, como que eu faço isso? Então, eu vou desenvolver esse trabalho de uma maneira técnica, de um jeito diferente, não como nós fazíamos, como eu disse anteriormente, uma pesquisa, coloca lá no papel, digita, não. Tem que ter um jeito certo, tem normas para colocar esse trabalho em prática, para deixar ele bem feito, colocando as bibliografias, ou seja, onde eu pesquisei, quais foram os autores, eles são fidedignos? O que é isso? Verdadeiros? Então, quando eu faço isso, quando eu pego o meu conhecimento, coloco dentro de um trabalho de pesquisa de maneira metodológica, eu encontro, então, uma produção científica, tá? E quando fala em científica aqui, não pense vocês que nós estamos falando da área da saúde, de remédios, não. Vocês vão ver que dentro dessa disciplina, ciência não quer dizer vacina, não quer dizer remédio, não quer dizer laboratório, não quer dizer aquela matéria, disciplina que a gente tinha lá no ensino fundamental antigamente, que era a matéria ciências, não é? Essa ciência aqui denota outra coisa, e nós vamos ver na sequência. Olha lá, ciência e conhecimento. Ciência é um termo em latim, scientia, que significa conhecimento, saber, ok? Então, aqui ó, no dicionário Hawaii, se vocês forem ver, ó, a definição de conhecimento: estado ou condição de compreender, entendimento, domínio, competência, sabedoria. Então, toda vez que nós falarmos ciência dentro dessa disciplina, você já vai pensar assim: ciência igual conhecimento, queridos. E vai fazer toda a diferença para a nossa disciplina é o tipo de conhecimento que eu devo usar no meu trabalho de pesquisa. No meu trabalho de pesquisa, eu só posso usar o conhecimento científico e o conhecimento técnico, ok? Então, mas de qualquer forma, nós temos que conhecer os demais. O conhecimento popular, que é aquele passado de geração para geração, que às vezes a gente pode até imaginar que seja aí, vamos dizer assim, crenças, tá? São aprendizados passados de pai para filho, que a gente ouve falar, mas ó, que também é conhecido como conhecimento empírico. Por que esse conhecimento é chamado popular e eu não posso usar ele no meu trabalho de pesquisa? Exatamente porque para eu usar no meu trabalho de pesquisa, e eu falo meu, hipoteticamente, tá?
precisa ser um conhecimento científico, porque o conhecimento científico é aquele que pode ser comprovado, é um conhecimento que foi testado, que qualquer pessoa pode pegar e fazer. Tipo o que eles estão falando aí ultimamente, estão pegando a respeito, né, só da atualidade, falando sobre a vacina. De onde veio a tecnologia para produzir vacinas aqui no Brasil? Veio de outros lugares, tá? Então, isso que é um conhecimento científico, que ele é feito, que ele é colocado no papel, que ele é traduzido em fórmulas, que qualquer pessoa daquela área, né, obviamente, pegue e consiga trabalhar em cima daquele trabalho, em cima daquele conhecimento científico, certo? Que pode ser comprovado, ok? No caso da vacina, devo dizer, né, não é a minha área, mas a gente vê eles falando que ainda é algo que ainda está em tratativas, ainda está sendo testado. É emergencial por conta da situação que está acontecendo, mas que daqui a uns anos vai ser algo acabado, que pode ser melhorado, mas por enquanto é algo ainda que está sendo estudado, mas não deixa de ser um conhecimento científico. E só para finalizar aqui do conhecimento popular, queridos, a gente, assim, atualmente, a gente não escuta muito falar, mas se você conversar com pessoas assim, um pouco mais de idade, ou aqueles que moram no sítio, eles são muito ligados a essa questão aí do conhecimento popular. E eu vou citar para vocês um exemplo assim que me ocorreu agora, que é a questão da Lua. Geralmente, hoje em dia você não ouve falar muito, mas as mulheres mais antigas, elas tinham lá uma gestante. Tá quase para nascer, mas vai nascer na mudança da lua. Pode até ser que isso fosse verdade ou seja verdade, mas não tem como se comprovar, tá? Outra coisa assim que a gente ouve bastante em questão da lua, na lua crescente pode cortar o cabelo, na lua minguante não, porque diz que mingua. Eu, falar a verdade para vocês, não sei falar se isso é verdade, mas isso é um conhecimento popular, que pode até ser que seja verdade, mas que não pode ser comprovado cientificamente, como é o caso que eu citei agora há pouco. Ó. O conhecimento científico, ele é fomentado, ele vem aí numa investigação metodológica sistemática dos fatos, fomentando uma análise apurada das causas às quais aquele determinado fato acontece, através de prática de demonstração e experimentação. Casa direitinho com o exemplo que eu falei para vocês agora há pouco da vacina, certo? O outro conhecimento que não dá para eu usar no nosso trabalho científico é o conhecimento filosófico. Porque ele é embasado em idealismo, materialismo, ele vem originado do lá de Platão, Aristóteles. E aí você pensa naqueles famosos pensamentos, ser ou não ser, eis a questão. Penso, logo existo. Então, esse conhecimento filosófico, ele está no campo da reflexão. E não tem como colocar isso como conhecimento científico, comprovadamente. Por quê? Ele está, como diz aqui, a filosofia busca sentido, justificação, interpretação, filosofar é interrogar. Então, fica no campo da interrogação, da reflexão, e cada um pensa de uma forma, de uma maneira. Então, não tem como nós usarmos o conhecimento filosófico. Dando sequência aqui, nós vamos falar do conhecimento religioso, que para nós cristãos é um conhecimento divino, para nós são verdades compreendidas como infalíveis, para nós é um conhecimento de grande valia. Por quê? Porque nós, os cristãos,
nós somos guiados pela fé. E aqui, irmãos, a gente pode até citar um exemplo de cura, de um milagre, por exemplo. Tem como nós comprovarmos cientificamente, ou provarmos, por assim dizer, um milagre? É impossível. Nós, enquanto cristãos, acreditamos, cansamos de ver, só que as pessoas comuns, elas não são direcionadas pelo Espírito Santo, elas não são direcionadas e fundamentadas na fé. Então, não tem como comprovar. Quantas vezes uma pessoa é curada de uma enfermidade, vai ao médico novamente, repete o exame e ele diz, não sei o que aconteceu, mas você está curado, o tumor sumiu e por aí vai, vocês estão até acostumados com isso. Então, esse tipo de conhecimento não tem como comprovar cientificamente, tá? Por isso, não podemos usar em nossos trabalhos científicos. Outro conhecimento aqui é o artístico, que também fala de emoções, do sentir, do pensar, e aí eu falo sobre a subjetividade. Essa palavra subjetivo, ou subjetividade, ela é o contrário, é o antônimo da palavra objetivo. E a palavra objetivo, ou fazer, objetivamente, é a tônica dos trabalhos de pesquisa científicos aqui, que é nosso tema da nossa aula, tá? Então, o sentir, o pensar não tem como comprovar, ou não tem como ser uma coisa única. Por quê? O subjetivo depende de cada pessoa. Eu ouço uma música, sinto algo, penso algo. Outra pessoa ouve e não sente coisa nenhuma, ou outra coisa diferente. Então, esse tipo de conhecimento que enfatiza a intuição, produz emoções, não tem como ser colocado como regra para ser usado cientificamente. E o conhecimento técnico, ele se assemelha ao conhecimento científico, porque ele até tem as suas, ele é proveniente do instinto de sensações, de observações de pura e simples. Este conhecimento provém da razão, principalmente na construção do conhecimento de algo, como realizar algo, os meios para que isso ocorra. Ele está na base da profissionalização. Então, por que esse conhecimento dá para eu usar no meu trabalho científico? Porque, olha aqui o que fala. Ele é um conhecimento que provém da razão, tá? Não tem nada a ver com emoção. Ele vem da construção de como realizar algo. Então, ele dá para ser comprovado. Tipo, construir alguma coisa ou fazer uma peça. Tem como colocar isso no papel e, a partir disso, alguém fazer uma pesquisa, colocar isso no seu trabalho e usar aí como ferramenta no seu trabalho de pesquisa. Então, o que dá para eu usar no meu trabalho de pesquisa? Apenas dois tipos de conhecimento, o científico e o técnico. E para encerrar aqui, para reforçar o que nós falamos anteriormente, olha aqui, complementando o conhecimento científico, que é o resultado do que chamamos de investigação científica, ou seja, conhecimento acurado sobre determinado assunto por meio de estudos e pesquisas, certo? Onde que eu faço estudo e pesquisas? Em outros livros, outros textos que já foram feitos e que já estão lá à disposição, que com certeza foram objeto de estudos e pesquisas científicas de outros autores e que nós, no caso, quando fazemos um trabalho, vamos pesquisar nesse tipo de material, tá? Que é concreto ali para nos ensinar. E também aqui no nosso quinto slide, nós vamos falar sobre pesquisar. O que é pesquisar? Como é que eu pesquiso? E a gente já sabe um pouco sobre isso, porque todos nós passamos pela escola, tá? Então, em algum momento, a gente já pesquisou. Então, olha, o que é pesquisar? É um ato de indagar, investigar, fazer buscas a respeito de um determinado assunto ou situação.
Servo e Bervian, em 83, definiram a pesquisa assim: uma atividade voltada para a solução de problemas através do emprego de processos científicos. Então, aqui já começa a delinear a nossa matéria. Então, eu vou fazer pesquisa, eu vou investigar, eu vou fazer buscas a respeito de alguma coisa para tentar resolver um problema. Ninguém vai fazer uma pesquisa, e essa pesquisa que nós estamos falando é a pesquisa científica, a troco de nada, tá? Nós vamos ver mais para frente que o aluno lá do curso de graduação ou do curso técnico, que ele está estudando, que ele está vendo um tema aí para ele fazer a sua pesquisa, ele não vai apenas fazer uma pesquisa. Essa pesquisa científica tem que ter ao final um acréscimo, uma contribuição desse aluno, porque, como eu disse anteriormente, as instituições de ensino, eles querem formar cidadãos não apenas que sabem teórico, mas aqueles que sabem pesquisar, investigar, contribuir com a sociedade. Então, a partir do momento que ele aprende, ele fica ali 3, 4 anos fazendo um curso técnico, ele adquire um monte de conhecimento. E a partir disso, ele começa a vislumbrar alguns problemas que ele, enquanto fisioterapeuta, enquanto nutricionista ou um dentista, ele pode pensar, olha, essa área aqui, esse problema aqui, olha, ele pode ser melhorado. E aí ele vai começar a pensar no trabalho que ele pode desenvolver e entregar no final do curso, que eu disse também anteriormente é obrigatório, e aí ele tem que uma atividade voltada para a solução de problemas. Ele vai dar a contribuição dele ali naquela área, através do emprego de processos científicos. Então, ele vai estudar, ele vai fazer a pesquisa a respeito daquele assunto, vai levantar os problemas e, a partir disso, ele vai dar a sua contribuição através de um trabalho científico. E para isso, ele usa o emprego de processos científicos. Não é de qualquer maneira que ele vai colocar esses conhecimentos a favor aí da sociedade. Tudo bem? E aqui, olha, também o Cooper e o Chandler, em 2003, diz que a pesquisa pode ser entendida como qualquer investigação organizada. Olha que bacana, ó. Investigação organizada, que seja executada para fornecer informações para a solução de um ou mais problemas reais. É importante compreender também, irmãos, que a pesquisa e pesquisador têm uma relação extremamente importante, pois, por exemplo, se o pesquisador é sério e ético, produzirá uma pesquisa de igual característica, ou seja, ética e séria. Se o pesquisador é displicente, ou seja, relaxado, leva as coisas de qualquer maneira, ele não vai conseguir se utilizar de dados confiáveis, produzirá uma pesquisa sem credibilidade e assim por diante, certo? Aqui também, queridos, olha, o nosso primeiro capítulo, ele fala sobre como que tem que ser as pesquisas e os pesquisadores, tá? Então, nós vamos falar rapidamente aqui sobre a pesquisa, tá? Quais são as características, segundo o Cooper e Chandler? Apresentam características de uma boa pesquisa, uma pesquisa séria, como nós falamos agora há pouco, séria, ética, tem objetivos claros, tem foco, sabe onde quer chegar, tem bem claro o que ele quer acrescentar ali ao final daquela pesquisa, tem procedimentos detalhados, ele vai falar quais são os métodos que ele vai utilizar ali, se vai ser pesquisa de campo, se vai ser pesquisa no laboratório, se vai ser... Ele tem que especificar como ele chegou naquele resultado. Em suma, é isso. E aqui também fala, olha, que a pesquisa também deve ter procedimentos detalhados, porque tem que possuir técnicas de análise adequadas, evidenciar padrões éticos por parte do pesquisador, tem os resultados apresentados com clareza, olha como fala de clareza, objetividade, tá? Não tem nada a ver com aquela palavra subjetividade que nós falamos anteriormente. Possui conclusões justificativas com base nos resultados. Então, o aluno ele faz ali o seu trabalho,
E ao final ele tem que justificar por que daquele trabalho. Por que eu fiz esse trabalho? Qual a importância desse trabalho dentro dessa área de atuação? Por que isso é importante? Tá? Ele tem que fazer a justificativa. E eu sempre dou alguns exemplos, e dessa feita eu me lembrei de um trabalho de pesquisa de um enfermeiro que trabalha, inclusive, na Santa Casa. Não sei se ainda trabalha, mas ele fez algumas pós-graduações. E ele era professor também na faculdade de enfermagem, que por sinal não tem mais, né? Mas quando ela estava funcionando, eu sempre estava corrigindo esses trabalhos, porque eu sou professora de português e eles me procuravam justamente porque esse professor indicava. E o trabalho que ele fez, irmãos, ele fez alguns trabalhos, mas um deles que eu corrigi e que me chamou a atenção foi o seguinte, que todo mundo sabe que médico escreve de uma maneira que poucos conseguem entender, correto? E ele fez um trabalho que tinha o título de Auditoria dos Registros Hospitalares. Olha que chique. Eu falei, auditoria parece coisa de escritório, mas não, é de auditoria, é de ver os erros, levantar os possíveis erros nessas escriturações. Por exemplo, o médico trabalha à noite, aí ele deixa lá escrito o que aconteceu com o paciente X durante aquela noite. Se o enfermeiro ou o profissional da área da saúde ou o médico que pegar esses registros no outro dia não entender aquela letra, não entender o que foi colocado ali, o paciente pode ser prejudicado. E se ele fez esse trabalho, ele deve ter observado alguns problemas. Então, outro também que ele fez foi na questão que eu achei muito interessante, que foi na parte que... Quantos de vocês no hospital escutam falar doutor fulano de tal, comparecer, tal lugar, aquela voz diferente, né, da telefonista? Ele, num trabalho que ele fez, que eu não me lembro o título agora, ele sugeria que os profissionais dentro do hospital, não digo aqui em Tupã, que é pequeno, mas num hospital grande de 10 andares, que não chamasse um médico, que usasse aqueles aparelhos inclusive hoje deve estar até defasado, não é? Aqueles aparelhos que os próprios seguranças usam, de falar um com o outro, de não ter que o médico sair longe para ir lá resolver um problema que por telefone, não por telefone, mas por aqueles aparelhos de comunicação em locais fechados, que eu não sei o nome agora, mas vocês com certeza sabem, já viram, e já conversa ali, já resolve, não precisa. Então eu achei os trabalhos dele, na área dele, simplesmente fantásticos. Por quê? Ele fez o trabalho científico e ele dava a solução para algum problema ao final e justificava, correto? E ainda aqui, ó, Gil, em 99, ele também fala de algumas características de um bom pesquisador. É aquele que vai fazer um trabalho bem feito, bom pesquisador, que vai produzir um trabalho de pesquisa científico com qualidade. Ele deve conhecer bem o assunto, deve ser curioso, criterioso, é óbvio, né? Íntegro intelectualmente. Queridos, quantas vezes a gente vê falar na televisão de pessoas que fizeram um trabalho, que copiaram um trabalho do outro, pegaram um trabalho feito, colocaram como de autoria sua. Isso não cabe no trabalho científico sério. O pesquisador tem que ser íntegro intelectualmente, sensível socialmente, ou seja, perceber aí um problema na sociedade que ele possa contribuir, que ele possa se valer daquele estudo que ele está tendo no seu curso de graduação, seja a área que for, ele está inteirado. Não adianta fazer um trabalho, dar uma solução de um problema que não tem a menor importância.
tá? E eu já vi alguns trabalhos que eu li e falava assim, só Deus na causa. O professor vai ter que se mostrar muito bonzinho para aceitar isso aqui, de tão fraquinho, tá? Mas, outra característica, ser humilde e ter atitude de autocorreção. Ou seja, se lá pelo meio do trabalho, porque um trabalho de pesquisa, irmãos, dura às vezes 1 ano para ficar pronto, tá? É pesquisa. Aí lá nesse último ano de graduação tem uma matéria específica de metodologia, tá? Cada curso às vezes muda o nome, mas a essência é a mesma, a pesquisa. Tem ali o professor orientador, tá? Que vai conduzindo, que vai falando aqui está errado, aqui está certo, muda aqui, vai orientando esse aluno para que fique bom. Mas o aluno também tem que ter humildade para fazer a correção. Ser perseverante, paciente, confiante na experiência, obviamente, porque se nem ele não acredita naquele trabalho, naquela solução que ele queira dar ao final dessa pesquisa, fica difícil, não é? E aqui no nosso 7º slide também continua falando do espírito científico que tem que ter aí o pesquisador, tá? E Serve e Bervian, eles traduzem uma mente crítica, objetiva e racional. Então, esse pesquisador, ele tem que ter um espírito científico na prática, ou seja, uma mente crítica, objetiva, racional, tá? Então, críticas, observar onde tem problema para resolver, para eu ajudar, ser objetivo, não ficar com nhenhenhen, sabe? Perdendo tempo com coisas secundárias, ver ali o foco e ser racional. Racional é uma palavra que vem de razão, tá? Porque o trabalho científico, ele não pode envolver sentimentos, ele não pode envolver, ele tem que ser parcial, ok? Então, essas 3 características aqui são a tônica da vida de um bom pesquisador. E aqui o nosso primeiro capítulo, ainda que resumidamente, porque depois você vai pegar o seu material, você vai ver com mais substância, né? Vamos dizer assim. E diz assim, ó, por meio da consciência crítica, o pesquisador aperfeiçoa o seu julgamento e desenvolve o discernimento, tornando-se apto a distinguir e separar o que é essencial do acidental, isto é, ele separa o importante do secundário. Então, a consciência crítica e o estudo vai fazendo com que o pesquisador, ao longo dos seus estudos, ele vá se tornando, ele tem um olhar assim, clínico, por assim dizer. Ele já vai começar a observar o que realmente vai ser importante ali para aquele trabalho dele, para aquele tema que ele está desenvolvendo e, ao final, apresentar um problema. Vou estar sempre falando sobre isso. A consciência objetiva, ela rompe com as posições subjetivas. Lembra daquela palavra que eu falei para vocês? O cientista, a palavra que resume é objetividade. A subjetividade, ela dá margem a outras interpretações, tá? Uma pessoa pode ler aquele trabalho interpretado de uma forma, o outro de outra, e o outro de outra, e vocês sabem bem disso. Fora aqui da nossa disciplina, desse nosso estudo, você pode... Quantas vezes você falou alguma coisa para uma pessoa, ela entendeu totalmente diferente? Isso são assuntos subjetivos. Dentro da pesquisa científica, não há margem para pensamentos que não estejam ligados ali. Então, o pesquisador, ele tem que ter essa consciência objetiva. Ele tem que saber que o que ele vai propor, todo mundo tem que ler, todo mundo não, aquelas pessoas ligadas àquela área, né, de atuação, tem que ler e poder usar aquilo, mas de uma maneira objetiva. Porque, a objetividade é a condição básica para a ciência, tá? E aqui, a consciência objetiva rompe com as posições subjetivas pessoais e mal fundamentadas no conhecimento popular. Então, aquilo que não dá para ser comprovado, do que eu acho, do meu pensamento, o pesquisador tem que deixar de lado. E, por fim, o espírito científico
tem ação racional. As razões arbitrárias, o sentimento do coração pesquisador não podem explicar e nem justificar no campo científico. É o que eu acabei de dizer, ó. Os sentimentos do coração do pesquisador não podem explicar e nem justificar no campo científico. Eu só tenho que colocar ali dentro daquele trabalho de pesquisa o que eu pesquisei, o que é objetivo, o que pode ser comprovado, tudo que eu pesquisar com outros autores tem que ser de autores fidedignos que já estudaram aquele tema, e eu busquei ali fontes para o meu trabalho. No entanto, eu tenho que colocar no meu trabalho essas fontes. De onde eu tirei? Quais foram os autores que eu utilizei? Tá? Eu não posso nunca pegar uma produção, um pedaço que seja, um parágrafo que seja de um texto, de uma produção de outra pessoa e não colocar a fonte. Tanto é que vocês viram aí aqui, por exemplo, ó, Serve Berbian, tal, e todos esses nomes que vocês vão ver aqui, e ao longo da matéria, dos 5 capítulos dessa nossa disciplina, você vai encontrar a fonte, ó, de onde foi tirado, ok? E, além de todas essas características, o espírito científico possui imparcialidade. O que quer dizer isso? Não ser parcial, tá? E olha só, o pesquisador que possui verdadeiramente um espírito científico, ele não torce os fatos, ele é imparcial, respeita a verdade, ele cultiva a honestidade, evita plágio. É o que eu acabei de falar. O que quer dizer plágio? Roubar o texto das outras pessoas. E isso é previsto no crime, no Código Penal. Eu não posso, de hipótese maneira nenhuma. Inclusive, irmãos, eu soube recentemente que os professores da faculdade, eles têm já um programa que detecta nos trabalhos dos alunos textos que são de outros autores. Então, vamos supor que o aluno vá e pegue lá um pedaço de um texto do escritor X, coloca lá e não fala de quem é. Esse programa detecta, tá? E é porque a faculdade depois pega esses trabalhos e deixa, fica na internet, fica na biblioteca virtual e por aí vai. Mas, não obstantemente, né, falando sobre isso, os professores têm esse cuidado, porque o orientador, ele é responsável por aquele trabalho do aluno. Então, se ele deixa passar alguma coisa, depois também a responsabilidade é compartilhada, né? E, para terminar esse slide, ó, essas considerações sobre pesquisa e pesquisador, que são bem importantes, por sinal, né, amados? Trazem à tona a importante questão da ética. Então, o que é a ética? A ética é a morada do bem. Toda vez que eu estou fazendo a coisa certa, de maneira correta, seguindo as normas e regras que estão em vigência em determinada área de atuação, no caso aqui, um estudante que está fazendo uma pesquisa e que vai colocar aquilo depois à disposição de outras pessoas, ele tem que fazer a coisa certa. Ele não pode cometer plágio, tá? Ele tem que ter um comportamento guiado, ó. Ele tem que comportamento que guia as escolhas morais relativas ao nosso comportamento, ó. Falando de ética, ele tem que ter padrão de bom comportamento e fazer a coisa legal, de maneira correta. E ainda falando sobre metodologia, aqui, a metodologia, que é o jeito e a maneira como o aluno vai aí fazer o seu trabalho, quais os passos, como ele deve fazer isso, apresentam os procedimentos a serem utilizados pelos pesquisadores e pode ser definida como um conjunto de métodos e regras que o pesquisador deve utilizar para exercer e para relatar uma pesquisa. Então, meus queridos, como nós falamos anteriormente, o aluno vai estudar, ele vai pegar ali todo aquele conhecimento que ele adquirido durante aquele tempo de
de estudo na graduação ou no curso técnico que seja, e ele vai colocar esse trabalho, eu sempre uso a palavra forma, ele vai pesquisar, ele vai pegar todos os autores que ele vai usar, se ele vai fazer trabalho de campo, se ele vai usar gráficos, se ele vai fazer uma análise de gráfico, não importa. Tudo isso depois ele vai ter que colocar de maneira ordenada. Tem um método para fazer isso, tá? Então aqui, ó, vários autores definem como é que são esses procedimentos, mas eu vou ler apenas o de Gil, de 99, que diz assim, ó, que os métodos científicos são um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos que permitem que o pesquisador alcance seus objetivos de pesquisa, ou seja, os métodos científicos, procedimentos intelectuais, linhas de raciocínios possíveis de serem utilizados na execução da pesquisa. Então, não é de qualquer forma. Tem lá a receitinha para ser seguida para chegar ao final dessa pesquisa, desse trabalho, a hora que ele se concretiza como um trabalho de pesquisa, não é de qualquer forma. Tem uma forma ali, tem a receitinha, como eu faço isso, depois o que eu faço, quais são as partes desse trabalho, e nós vamos ver nos capítulos posteriores, falando mais especificamente sobre isso. E aqui, mais uma vez, o que são metodologias e métodos, né? E outro autor, ó, Oliveira Neto, ele diz assim, ó, que métodos e metodologia e métodos é a partir desses que há a consideração, a partir da consideração dos conhecimentos científicos adquiridos, que podemos dimensionar o grau de profundidade e extensão com que se pretende abordar o tema. Tá? Então, olha, eu preciso saber em profundidade o meu conhecimento e a partir daí, usando os métodos e metodologias, que é a receitinha, que eu posso então abordar algum tema em profundidade e saber o que fazer com aquele conhecimento e ainda por cima dar a minha contribuição. Aqui ainda falando sobre os métodos, e aqui ficou meio fora de ordem, queridos, mas os métodos, o título ficou no meio, mas não tem problema não. Olha, para eu chegar a termo em um trabalho científico, eu tenho alguns tipos de métodos que eu posso seguir, ó, dialético, fenomenológico, o indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo. Ok? Então eu gostaria que vocês se debruçassem e lessem lá a apostila, pegassem o material de vocês, observassem com mais tempo, porque a nossa aula já está com 42 minutos e já é de bom tamanho, mas eu gostaria que vocês se debruçassem e lessem esses tipos de métodos que podem ser usados aí no trabalho de pesquisa que nós vimos ainda que superficialmente hoje, mas eu creio que vocês vão estar entrando para estudar e vocês vão despender do seu tempo com maestria, com dedicação e qualquer dúvida já sabe que eu estou à disposição, ok? Então, olha, quais os métodos? O dialético, que é aquele de conversa, de rodas de conversa, de pôr respostas e perguntas e indo até chegar a um bom senso, a um consenso, por assim dizer. O fenomenológico, que é um método que nem deduz e nem induz. Ele considera a realidade não como uma única coisa, mas algo que vai tendo transformação. E é verdade. O que aconteceu, o que a gente pensava, o que era de um jeito há tempos atrás, já não é mais. O indutivo, que parte dos fatos particulares para conclusões genéricas. O dedutivo, que é o contrário, que é o método onde você parte de enunciados gerais e vai para as premissas de um raciocínio até chegar a uma conclusão particular. É o contrário.
O macro para o micro é diferente do indutivo. O hipotético dedutivo é aquele que vai usando hipóteses, vai testando até chegar a um consenso, tá? E para finalizar aqui, ó, Servo e Bervian, eles falam assim que o método se concretiza nas diversas etapas ou passos que devem ser dados para solucionar problemas, que é a justificativa de cada trabalho de produção científica. Amém? Deus abençoe, espero ter colaborado ainda que minimamente para que o seu conhecimento cresça um pouquinho mais. Amém? Até a nossa próxima aula.